Então, vamos lá. Lição 7, em defesa da vida. O texto gente, olha só, só para avisar vocês, a lição vocês podem adquirir, porque fica difícil a gente acompanhar a lição sem a lição. Como é que o aluno vai para a escola sem livro, né? Então, vocês liguem para a Central Gospel ou vocês liguem para a livraria da Central Gospel, que eles estão fazendo um serviço drive-thru, né? Você liga para lá, eles separam o material que você precisa, eles te entregam na porta. Não pode entrar lá dentro, por questões, né, dessa situação que a gente está vivendo, mas para você não ficar sem o teu material, a tua lição, eles estão fazendo dessa forma, tá bom? Então, vamos lá. Mateus 5, do 17 ao 22, e o texto áureo está em Êxodo 20, versículo 13, esse é mais fácil, é só não matarás. Só que Jesus, quando vem, ele dá uma ampliada nesse mandamento, trazendo algumas coisas mais profundas do que simplesmente não matar. Não é só um gesto, é uma transformação de vida que é a proposta na nova aliança. Então, vamos lá. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo, sem colerizar contra seu irmão, será réu de juízo, e qualquer que chamar a seu irmão de raca, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Ou seja, não basta não matar. Tem todo um procedimento interno que tem que acontecer conosco. O que a nova aliança propõe não é somente uma atitude e ponto. É uma transformação de vida para que o nosso caráter seja moldado ao caráter de Deus e a gente venha poder refletir a sua glória, que não é somente com uma atitude externa, é uma transformação interna. E quando a gente vê essa questão, né, de defesa da vida, a gente vai vendo que são mandamentos. Eu aprendi o seguinte, que existem leis fundamentais e leis secundárias. As leis fundamentais, elas não têm para onde correr. É aquilo e ponto final. E você tem que cumprir e a pena aplicada ela é maior do que uma lei secundária. E os 10 mandamentos são leis fundamentais que a gente precisa observar para poder cumprir. E com relação à vida, nós entendemos que o direito à vida, ele é garantido pela Bíblia, no 6º mandamento, ele é garantido pela Constituição, no artigo 5º, pela Constituição do país, e ele também é garantido pelo artigo 3º da Declaração Universal dos Direitos dos Homens. Ou seja, existe muita preocupação com relação ao nosso trato com a outra pessoa, para que a gente não venha transgredir a norma. Porque depois do que o homem pecou e a nossa natureza decaída, existem muitos sentimentos complicados aqui dentro do ser humano, e um desses, muitas vezes, a gente tem vontade de acabar com a vida do outro, porque ele está me incomodando e seria mais fácil para a minha vida se ele não estivesse ali. E com relação à preservação da vida, que a gente tem todas essas leis para nos trazer regras e normas de conduta na hora da gente poder se relacionar com um outro ser humano. E a questão da morte, ela é, na verdade, algo bem complicado. Antes de eu falar da questão da morte, só para lembrar, eu vou deixar só um adendo aqui, tá? É que é o seguinte, eu aprendi que o canibal, ele não mata para comer qualquer pessoa. Essa pessoa tem que ter um significado para ele, porque na verdade ele quer incorporar essa pessoa dentro dele, porque ele, de certa forma, ele tem uma admiração por essa pessoa. E às vezes as pessoas que incomodam mais são aquelas que a gente vive mais de perto e elas têm um significado importante para a gente.
tamanha a dificuldade de relacionamento, em vez da gente expressar o amor, a gente acaba expressando a raiva, né, com relação a alguém que vem apontar para a gente alguma falha nossa. Porque na hora do relacionamento o que fica difícil é você lidar com as suas limitações e com a do outro. E a falta de entendimento sobre algumas coisas, a atitude ela fica um pouco coerente. Mas a lição vem falar, né, com relação primeiro a palavra introdutória, ele vai falar sobre o 6º mandamento, e eu com relação depois ele vai falar sobre os assassinatos da Bíblia, que vem logo em seguida, a questão de Caim e Abel, foi por uma inveja do outro, né, que Caim vai lá e mata o seu irmão, porque apontava para ele alguma falha, e por inveja, e eu digo que a tua oferta, às vezes, ela pode incomodar alguém, né? O modo como você vive, a forma como você serve a Deus, a forma como você vive no seu dia a dia, pode incomodar alguém, e alguém pode querer acabar com isso, porque, na verdade, está apontando para a sua própria falha. E a gente vem pensar, né, com relação, o que nesses dias então de pandemia, com relação à morte. Tem pessoas que às vezes elas têm tanto medo da morte que elas não gostam nem de falar nesse assunto. Mas quando a gente vem falar sobre morte, na verdade a gente não sabe muito bem o que acontece lá do outro lado, mas é um momento que a gente precisa fazer uma reflexão sobre a nossa própria vida. Como é que eu estou vivendo a minha vida e que forma eu quero levar essa vida para que quando chegue nesse tempo, porque eu tenho um limite, a morte ela aponta para mim a minha limitação, que eu não sou imortal, né? Eu sou um sujeito que morre, e eu tenho um limite. Aponta para mim a minha humanidade e a minha fragilidade. E eu preciso pensar sobre isso, de algo que me põe uma barreira para que eu dê continuidade e que eu não posso todas as coisas. E a lição vem falando sobre essa questão do não matarás, essa discussão que se tem com relação a aborto. E o que eu acho muito interessante é que uma exigência que se faz, né, com relação às leis internacionais é que algo que vem da ONU querendo impor aos países, né, que dentro das suas leis haja uma descriminalização do aborto. Por que será que é isso, né? O que vem da ONU? Porque grandes fundações internacionais têm interesse na questão do aborto. É algo que a gente precisa pensar. E a OMS, nesse tempo de pandemia, uma pérola que ela solta é que em tempos de pandemia, o aborto ele é muito bem-vindo. É uma organização que se diz, né, médica, que deveria guardar absolutamente o respeito à vida, e eu descobri até que o juramento de Hipócrates mudou para que possa dar uma abertura com relação a aborto, com relação à eutanásia, uma série de coisas. Antes era um respeito absoluto, hoje é um respeito máximo, mas o que é máximo para mim pode não ser para você, então fica, né, algo aí, um buraco, um parêntese, né, que te dá o direito à classe médica a cometer esse tipo de ato. E ele traz aqui alguns motivos com relação ao aborto. E ele vai falando sobre a questão do controle familiar, indicação médica, jurídica, problemas com deformação do feto, e uma indicação social. E o que eu acho interessante aqui quem é que tem direito com a vida do outro? Se isso não compete somente a Deus, ou se o ser humano quer se colocar no lugar de Deus, aonde ele define que está na hora de terminar com aquela vida ali, né? Quem dá esse direito a uma outra pessoa? E eu entendo que essa questão de um controle familiar, ela precisa sim de ter um planejamento. Mas eu não preciso lançar mão da questão do aborto, porque o aborto é um assassinato de uma criança. Essa que é a forma. É um assassinato porque é de uma violência tamanha
que se você for estudar as formas e os tipos de aborto, o que acontece com essa criança quando ela está sendo abortada, a violência que ela sofre, né, os maus tratos que ela sofre, é algo assim indescritível, a tamanha barbaridade que acontece com uma criança com relação ao aborto. Se eu quero ter um controle familiar, existem métodos anticonceptivos. Eu não preciso utilizar da questão de matar um inocente para que eu não venha ampliar a minha família. Existem outros métodos. Não é esse. Esse não é a forma correta. Diante de Deus, você vai responder pelo sangue dos inocentes que podem estar na mão daqueles que cometeram um aborto. E a gente vê que existem esses métodos e eles deveriam ser aplicados, né, naqueles que têm responsabilidade com relação à sua vida e à vida do próximo. Existe indicação médica com relação ao aborto. Às vezes a pessoa está numa gravidez tubária e ela tem que interromper essa gravidez. Na verdade, essa gravidez ela não vai adiante, mas é algo que precisa ser conversado com o médico para que ele dê a orientação, porque corre risco a mãe e a criança e eles precisam definir quem é que vai viver. Existe a aplicação jurídica com relação a estupro, mas eu entendo que se a pessoa ficou grávida a partir de um estupro, quem deu a vida foi Deus, e ninguém tem o direito de interromper essa vida. Existe também uma indicação com relação à deformação de crianças, mas a gente vê que também no nazismo existia um controle de quem deveria viver ou viver, quem existia uma classe superior, né? E quem é superior a alguém? Porque ele tem algum problema, alguma deficiência física, ele não merece viver? Será que ele não tem nenhuma mensagem a transmitir? Eu não tenho direito por conta de uma deformação física, que talvez eu não tenha uma capacidade de compreender algumas coisas, eu achar que aquele sujeito não merece viver. Porque se eu tiver uma sensibilidade para ouvir o que aquela pessoa tem a transmitir, eu vou me enriquecer com o meu relacionamento com as pessoas, né? Porque não existe uma raça superior a outra ou pessoas superiores aos outros. Aliás, a Bíblia me diz que eu tenho que considerar o meu próximo superior a mim, então não cabe, né, biblicamente essa questão de aborto para alguém que tenha alguma deficiência física. E por incrível que pareça, existe uma indicação social que um certo dia eu vi um grande líder evangélico dizer que ele tinha o maior prazer de falar sobre o aborto. Isso é um absurdo. Como alguém que se diz conhecedor da palavra de Deus pode defender aborto e dizer que isso é um prazer, porque pobre, ele tem o direito a abortar, porque pobre não deve viver. Como é que é isso? Parece até aquele deputado lá que tinha na praça, né? Do que o pobre tem que morrer. Como Jesus estaria fadado a um aborto? Porque ele não tinha nem onde botar a cabeça, não tinha nem onde nascer. A família dele não era nem bem-vinda na cidade, né? Que teve que ter um filho na estrebaria. E a gente vê que quem é que tem direito a matar alguém quer dizer, a pessoa vale pelo que ela tem, pela condição financeira dela, pelo que ela tem no seu bolso e não pelo aquilo que ela é. E é algo que a gente precisa pensar, né? Pobreza não é crime, né? Pobreza é uma condição social que precisa também, né, repensar são as questões sociais dessa distribuição de renda aí, e não simplesmente matando que se resolve uma situação. Um outro tópico, que já é o tópico 3, vai falando sobre as guerras e mortes produzidas. Eu sei que um militar, talvez um militar que tem um compromisso com Deus, ele tem um certo conflito com relação à atitude dele, né, da questão da execução de uma outra pessoa. Mas eu fiz essa recomendação até na EBD, com relação até o último homem. É um filme que é uma história real de um soldado que ele vai à guerra, só que por ele ter um compromisso com Deus, ele se recusa a pegar em armas para matar alguém. E o que ele vai fazer lá naquela guerra, na verdade, é salvar vidas e não acabar com vidas. E ele salva até mesmo os seus inimigos. Ele não quer saber se é amigo, se é inimigo. Tá ali, tá vivo, ele queria resgatar aquela pessoa. Porque o nosso compromisso, o compromisso que nós temos com a palavra de Deus é um compromisso com
relação à vida. E nós não estamos aqui para destruição. O povo de Deus foi chamado para trazer vida, porque somos representantes do Deus da vida, né? Fala com relação à eutanásia também, que é algo bastante falado hoje em dia, que as pessoas estão sofrendo, que não mata. Tem pessoas que às vezes elas estão sofrendo, estão lá num coma, e um dia elas acordam do coma, porque quem é o dono da vida é Deus, não é um ser humano. E lá no último tópico, né, que é o tópico 5, vai falar sobre a explicação de Jesus para o 6º mandamento. E às vezes a gente acha que matar os outros é só com a nossa mão. Pega uma arma, vou lá e mato. Mas o que Jesus veio tratar aqui é algo mais profundo, que ele fala de outras formas de matar. E tem pessoas que às vezes falam essa frase, né, quando elas são agredidas, quando elas são vitimizadas por alguém, né, quando elas se tornam alvo de uma palavra, talvez, de uma atitude de uma outra pessoa, alguém que ficou ferido com relação ao outro, ele diz assim: fulano morreu para mim. Eu não matei ele de verdade com as minhas mãos, mas eu matei ele dentro do meu coração. Eu me torno indiferente àquela pessoa, e às vezes o cristão fica até mais fácil, né? Fala assim: não, eu não odeio, não, eu simplesmente ignoro. Mas se eu estou ignorando, aquela pessoa morreu para mim, eu matei aquela pessoa. E o meu coração virou um cemitério. E eu estou um cemitério ambulante porque estou carregando uma pessoa morta dentro de mim. E nós temos que ter um manancial de vida dentro do nosso coração. E não um cemitério onde eu coloco pessoas que um dia me feriram e eu vou matando uma a uma, achando que eu vou responder isso em algum momento diante de Deus, né? Porque a questão do perdão, ela é tão profunda que diz que se eu for levar uma oferta no altar, se alguém tem um problema comigo, ou se eu tenho um problema com alguém, eu tenho que largar aquela oferta, me resolver com a outra pessoa, para que eu possa apresentar uma oferta ao Senhor e ser agradável e Ele aceite. Porque Caim também apresentou uma oferta ao Senhor, mas Deus não recebeu. Então, que tipo de oferta eu estou apresentando a Deus, né? É uma oferta das minhas mãos ou uma oferta que vem do meu coração, aonde eu entrei no altar do sacrifício e quem morreu fui eu. Eu não tenho que matar os outros, quem tem que matar sou eu, a minha natureza humana, as minhas convicções, o pecado que habita em mim, isso que precisa morrer, e não o outro, porque o que eu vou dar conta é da minha vida, não da vida dos outros, né? Existem pessoas também que às vezes usam palavras que ferem muitos outros. A língua é ferina, a língua ela é afiada para poder ferir as outras pessoas. E às vezes ainda diz o seguinte: não, eu falo a verdade, comigo eu falo a verdade, as coisas não são assim não, né? Só que eu não sou a dona da verdade. A verdade é a palavra de Deus, o Senhor da verdade é Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? E a gente precisa ter cuidado que a morte e a vida estão no poder da nossa língua. E na minha boca, ela deve ser um manancial de vida e não um manancial de sentenças de morte para outras pessoas. Cuidado com o que sai da sua boca, porque até as nossas palavras frívolas eu vou dar conta delas diante de Deus, né? E os nossos relacionamentos também. Os nossos relacionamentos eles têm que ser recheados de amor e não recheados de vingança, de ódio. Você vai me pagar, eu tenho um boleto de cobrança das tuas dívidas com relação a mim. Preciso cancelar as dívidas que as pessoas têm, né, para que eu possa estar também sendo perdoada e tendo uma comunhão com Deus diferenciada. Porque, afinal de contas, o verdadeiro culto, qual é esse que eu presto a Deus? Né? Com um coração cheio de mágoa, de ressentimento, de coisas que não agradam ao Senhor. E na conclusão aqui, né, a gente precisa ter uma reflexão desse 6º mandamento, que, na verdade, até mesmo para esses tempos de pandemia, cabe muito. Cabe muito. Quando eu estava estudando essa lição, né, a palavra que veio ao meu coração foi aquela de Ezequiel, em que Deus mostra um vale de ossos sequíssimos e ele diz para Ezequiel: profetiza a vida. E eu acho que a gente está num tempo em que nós precisamos profetizar vida. Vida às nações, vida às pessoas, vida que vem do trono do Senhor. E Deus é um Deus da vida, Jesus é o autor da vida, Ele é a própria vida.
E o Espírito Santo faz jorrar em nós um manancial de vida. Então nós somos representantes dessa vida, da vida que vem de Deus. E eu preciso, assim como Ezequiel, não proferir palavras de morte, não estar representando a arte, e eu preciso estar aqui profetizando vida nesse tempo de pandemia, nesse tempo de aflição, nesse tempo de angústia, nesse tempo de desesperança, em que as pessoas estão muitas vezes atordoadas. Nós somos um representante do Senhor aqui nessa terra. E que a gente possa ter no nosso coração: eu preciso estar num posicionamento em defesa da vida, e não um posicionamento em que eu saia ferindo pessoas, brigando com pessoas, mas que eu possa levar Cristo às pessoas através da minha vida, que eu possa refletir a glória de Deus e abençoar pessoas, e que elas possam ter a sua vida abundante através daquilo que eu represento, né? Então, assim como Ezequiel, vamos profetizar a vida, porque o vale dos ossos secos se transformou num vale de vida, e que a gente possa ver a vida refletida através das nossas ações. Então, que Deus abençoe, que Deus ajude, e que em breve a gente possa estar junto na nossa sala da Beriana, para a gente poder discutir isso entre nós, os irmãos, e não somente uma pessoa trazendo essa reflexão, mas que Deus possa te abençoar, e que você possa ser também um defensor de vida nesses tempos tão difíceis. Fiquem na paz.